Nós estamos aqui na estação experimental da Agrodinâmica em Desciolândia, hoje 8 de maio, onde nós vamos nesse momento falar um pouco sobre o percevejo barriga verde na cultura do milho. Nós temos aqui um milho tardio plantado, é um milho do dia 14 de abril, ele está fora da janela de semeadura totalmente, mas ele é plantado com este objetivo de avaliar o percevejo barriga verde. Então vejam aqui, é uma praga bastante antiga, muito conhecida, mas vejam os estragos que esse percevejo causa, essa injeção de toxinas e a perda praticamente da planta, né? Essas plantas elas recuperam, mas o potencial fica totalmente comprometido. Então, numa visão mais geral desse nosso ensaio, aqui na parcela testemunha, se nós olharmos com um pouco mais de detalhe, nós vamos ver praticamente todas as plantas em fases mais anteriores ou em fases mais recentes, a gente vê o ataque de praticamente 100% das plantas pelo percevejo barriga verde. O objetivo desse trabalho é a gente avaliar alguns produtos, avaliar algumas doses, algumas vias de aplicação, desalojantes, para tentar entender um pouco mais dessa praga. A gente vai falar apenas de algumas ferramentas, mas é só para registrar que, apesar dessa praga ser muito antiga e tudo mais, a gente tem a sensação de que não tem avançado em controle nos últimos tempos, porque a gente faz uma bateria de pulverizações, né? Aplica na soja, quando está na fase de colheita, a gente trata a semente, a gente faz as baterias aí no palito, aplicações consecutivas depois, e ainda assim a gente chega no final com bastante presença da praga. Nessa parcela, então, nós temos um inseticida, que é um neonicotinoide com piretroide, clássico de mercado. A gente percebe, né, que as plantas marcadas, elas têm sintoma de ataque de percevejos, mas a gente vê uma grande quantidade de plantas sem nenhum sintoma e as plantas que têm sintoma também com sintomas mais leves que a testemunha. Lembrando que aqui também está tratado com TS e nós temos uma bateria de aplicação no palito, né, naquela fase da emergência do milho, e mais 3 aplicações sequenciais de 5 em 5 dias com este mesmo produto, que é um neonicotinoide com piretroide. Neste caso aqui, então, a gente vê o quanto que o inseticida responde. Nós temos uma resposta aqui de controle de 66% para esse tratamento. Esse tratamento era uma grande dúvida para a gente. Aqui nós temos o mesmo inseticida mostrado no tratamento anterior, com os mesmos momentos de aplicação. O único diferencial é o uso de um desalojante à base de cloro. Então aqui nós podemos ver que nós temos algumas plantas com sintoma também, mas são sintomas mais leves. Muitas plantas sadias sem nenhum ataque pelo efeito do inseticida. Mas nós temos um diferencial de controle aqui com esse desalojante, onde nós temos de 66% para 75% de controle. Então eu tenho esse incremento de plantas sem sintomas ou de controle pelo uso deste desalojante à base de cloro. Nesse próximo tratamento, mais uma vez, é o mesmo inseticida, né? É o mesmo piretroide com neonicotinoide, agregado com desalojante à base de enxofre agora. Então nós vemos uma performance semelhante ao tratamento anterior, muitas plantas sadias pelo efeito do tratamento, algumas com sintomas leves, aqui um sintoma um pouco mais pesado, coração morto. Mas enfim, esse tratamento com esse desalojante, ele está num controle superior ao tratamento apenas com inseticida. E nesse caso, com desalojante à base de enxofre agora, então, nós temos um controle de 74% contra os 66% do inseticida puro, tá? Esse tratamento é um tratamento de manejo, é um tratamento de rotação de inseticidas. Isso ajuda muito em manejo de resistência, como em outras áreas do conhecimento. A questão de rotação de modos de ação é super importante. Então aqui, as 4 aplicações que nós temos, elas começam com acefato, nós vamos para etiprole na segunda, e as próximas 2 são 2 inseticidas diferentes, à base de neonicotinoide e piretroide. Então aqui, comparado com a testemunha e com os tratamentos anteriores, é o controle mais alto que deu. Aqui a gente vai para 81,5%, mostrando então da importância dessa rotação de produtos e de rotação de modos de ação no manejo desta praga também. Para finalizar essa bateria, esse último tratamento, então, nós temos o mesmo programa de manejo anterior, acefato, etiprole, 2 produtos à base de neonicotinoides com piretroide, acrescentados de um desalojante à base de cloro. E mais uma vez aqui nós vemos
que existe um incremento de controle, né? A gente vê as plantas com ataque, são poucas, e o controle desse tratamento aqui ficou em 88%. Não queremos fomentar nada, nós queremos mostrar ensaio que a gente conduziu com essa finalidade. A principal mensagem é que o uso desses desalojantes, que fazem com que a praga fique um pouco mais exposta, e a rotação desses modos de ação, né, envolvendo realmente os diferentes grupos, fazem com que a gente obtenha então esse desempenho um pouco melhor de uma praga que tem sido tão importante, que tem roubado tanta produtividade na cultura do milho. Bom, pessoal, novamente aqui vou falar um pouquinho a respeito do vídeo que o Walter acabou de transmitir, tá? Com relação ao percevejo de barriga verde. Nós tivemos alguns resultados internos, tá? Com relação à questão dos inseticidas e o que que a gente consegue trazer para vocês hoje. A questão do tratamento de semente, tá? Impacta em resultados positivos, então é interessante que a gente comece a ajustar essas doses de tratamento de semente do que a gente tem no mercado hoje. Podemos fazer isso. A questão mais crítica seria do posicionamento e registro de bula, né? Que a gente tem que sempre estar ciente disso, mas no que é possível ajustar a dose, a gente tem que trabalhar. A questão dos neonicotinoides, que é ainda a ferramenta que a gente mais utiliza, é interessante que a gente consiga trabalhar com rotação, tá? Mesmo que seja neonicotinoide, mas que rotacionem ao menos o piretroide, e também se utilizem novos ativos que se encontram no mercado, tá? Para a gente tentar maximizar essa questão de eficiência no controle do percevejo de barriga verde, tá? E com certeza existem produtos com menos eficiência do que outros, tá? Foi o que deu para ver bem claro nesse ensaio. Então, a gente precisa estar atento e ligado a isso. A questão dos desalojantes seria uma questão um pouco variável, tá? Dependendo do desalojante e do momento que se utiliza ele entrega um controle satisfatório, somado ao inseticida, né? Ao químico. Então, entrega, sim, resultados positivos, mas variável, então tem que sempre saber a maneira certa dessa tomada de decisão. E a questão da utilização dos inseticidas, não só na cultura do milho, mas aquele manejo que é feito dentro do soja, tá? Ou na dessecação, na desfolha, a gente tem que ficar atento a isso, porque entrega, tá? Os números mostram para a gente que o resultado vem positivo. E também algumas situações de serem trabalhados no plantio, tá? Então, naquele momento que está fazendo o plantio e que existe o agitamento da palha ali, realmente, ou na colheita ou no plantio, lógico, implica num operacional, né, no campo, mas isso também traz resultados. Então, a praga está forte, a gente tem que saber as medidas certas de controle. E, enfim, em resumo é isso, o tempo é curto, eu vou passar um pouco, falar para vocês agora sobre a questão dos resultados de fungicidas em milho, tá? Essa é a nossa pluviosidade para Campo Novo do Parecis, na segunda safra. Então, nós tivemos aí ao todo, da data de plantio desse ensaio, que foi 11 de fevereiro, até o final, trabalhamos aí com 780 milímetros aproximados. Então, a quantidade de chuva foi boa, não impactou em produtividade, vocês vão ver, as produtividades estão boas. Então, vamos lá. Vamos falar de doença de bipolares, tá? Bipolares maídes. Para nós, hoje, ela tem impactado muito. Nas áreas de consultoria, nós conseguimos observar que ela tem sido cada ano mais forte. A gente vê isso muito em pipoca, né? Até o manejo de pipoca é bem diferente. O Valtomir comentou no vídeo, lá em cima falando sobre milho.
Então, a gente tem que ficar muito atento a essa doença, precisa ser manejado diferentemente do que a gente vem acostumado a manejar, porque entrega resultados, tá? Então, no geral, vamos dizer assim, tratamentos que mostram a mistura de triazol mais esturbirulina, eles entregam aproximadamente o mesmo resultado, tá? Não diferem tanto um de outro, da mistura triazol mais esturbirulina. Então, isso vai de questão de negociação, do que o produtor tem acesso, enfim. 2 aplicações era o basicão que a gente fazia. Porém, os resultados nos mostram que trabalhando com um turbinamento de triazol, né, mais diretamente, a gente pode falar assim de fenoconazol e propiconazol, a gente consegue incrementos bem interessantes, tá? Então, a gente pode ver do primeiro tratamento para o segundo tratamento, a gente tem um incremento de 6 sacos aproximadamente. Então, com a dupla mistura, 2 sacos, e com o turbinamento de triazol, a gente parte para 8 sacos. Então, no cenário atual, é uma situação que compensa o investimento, né? Então, essa questão é importante relatar. Outra situação é de quando a gente parte para 3 aplicações, tá, pessoal? Então, as 3 aplicações realmente elas entregam, principalmente se for pensando em turbinamento. Então, vocês podem ver, ó, a gente saiu lá de 0 para 13 sacos, né? Com 3 aplicações. Então, se é um milho de alto investimento, se é um milho que é colocado numa janela boa, bem adubado e tal, que a gente pretende tirar dele o máximo, então, realmente, as 3 aplicações entregam. Fica claro para a gente também a questão do proteoconazol, né? Nas misturas e nas aplicações. Pela questão do triazol ser explorado há muito tempo, provavelmente ele já tem uma certa sensibilidade e moléculas que não são tão utilizadas entregam um melhor resultado, como é o caso do proteoconazol que a gente vê em 2 situações aqui, mostrando para a gente que a gente pode usar dessa ferramenta, talvez se não for usar, uma terceira aplicação. E para fechar, a questão dos protetores, tá? Mostrando aqui também que as misturas de triazol e esturbirulina com protetores, ou seja, o que a gente trabalhou aqui foi o mancozeb, entregam também seus resultados. Então, se às vezes o produtor não vai usar, por exemplo, tem uma sobra de protetor na fazenda, não vai usar um turbinamento com triazol, ele pode utilizar dessa ferramenta, né, do protetor do mancozeb, que é o que a gente consegue enxergar até então, como uma ferramenta de incremento no controle de bipolares, tá? Lógico que bem posicionado, talvez numa situação que tenha mais pluviosidade ou em plantios mais do cedo, em que esse mancozeb se lava, é mais lavado, ele talvez não entregue tanto quanto um triazol, um turbinamento com triazol. Mas é interessante relatar que é possível, principalmente se a gente for pensar em mancha branca, que é mais para o final e que é nessa parte que poderia encaixar um mancozeb muito bem, tá? Então, pessoal, no geral, os triazóis e esturbirulina, eles entregam muito parecidos seus resultados, como eu falei anteriormente. Então, o que mais impacta é essa questão. Turbinamento com triazol, 3 aplicações, ou então uma mistura com protetores. E também podendo ser utilizado a questão do proteoconazol, tá? Pessoal, era isso. Agora o Juliano vai falar um pouquinho para vocês sobre a questão dos resultados de algodão. Obrigado e até mais.